Allora, una cosa molto importante Uma coisa muito è importante ricordarsi che all'interno della Chiesa é se lembrar que dentro da igreja ci sono persone. existem pessoas. Per cui i tuoi pastori, Então, teu pastor, i tuoi discepolatori, os teus i tuoi discipuladores, leader, seus le líderes, persone intorno a te as pessoas ao teu sono redor esseri umani. são seres humanos. Possono sbagliare. Podem errar. Anzi, sbaglieranno. E sim, certamente vão errar. Io sbaglio. Eu Tutti noi erro. sbagliamo. Todo mundo erra. E se tu hai certezza di questo, E se você tem certeza disso, puoi guardare sempre il bene di quelle você persone. pode sempre olhar o bem das pessoas. Olá, meus queridos, estamos de volta aqui com o nosso incrível podcast, ou melhor, podcast. Eu sou Adivaldo Ferraz, pastor da Sabaoth Floripa. E como sempre, trazendo aqui pessoas muito interessantes para conversar conosco, para interagir conosco, para repartir as suas histórias, coisas muito relevantes. E hoje não vai ser diferente, porque nós temos dois convidados, né? Nós temos aqui o pastor Stefano Angelucci, Così. certo? Perfetto. E nós temos também aqui a pastora Letícia Ferraz. Hello. Pastora Letícia Ferraz estará conosco aqui interagindo nessa conversa, mesmo porque, já antecipo vocês, pastor Stefano é italiano, então Uau. ele fala italiano, É. mas ele fala muito bem português também. Então, É. a pastora Letícia vai estar aqui para estar fazendo a tradução simultânea para nós. Pastor Stefano é pastor da Sabaoth em Milano, também administrador financeiro da Sabaoth e supervisor ainda de muitas igrejas, 2 igrejas na Itália, 3 igrejas na América do Sul, casado com a Priscila Adamo, né? Pai do Gabriel, pai do Natan, Gabriele e do Natan, e seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Então, Faltou alguma coisa nessa apresentação para você acrescentar? tudo certo, deu tudo certinho. Vocês estão vendo como ele fala muito bem o português? Stiamo aprendendo, gente. Gente, E eu já aproveito o início aqui do nosso podcast para falar para você que é novo por aqui, para você se inscrever no nosso canal. Eu e Heron, nós estamos numa empreitada aqui para nós chegarmos a 100 mil inscritos. E você, então, pode fazer parte desse movimento. Encaminha esse vídeo, manda ele para todo mundo, curte, compartilha e, é claro, se inscreva no nosso canal. O Heron vai estar colocando aqui na tela também agora os canais da nossa igreja, Sabaoth Floripa, principalmente aqui o nosso Instagram, para você também se inscrever, passar a nos acompanhar. Também tem o canal no Instagram do nosso podcast, que você pode também interagir conosco, mandando perguntas, sugerindo convidados, enfim. Vamos começar, né? Vamos. Essa conversa, esse nosso tempo maravilhoso. E é o seguinte, eu acho que você poderia começar, para todos aqueles que não te conhecem, e até aqueles que te conhecem vão conhecer um pouco mais. Conta para nós da tua história de vida, Ok? desde criancinha. Você está me entendendo tranquilo, né? Tudo certo. Então pronto. Desde criancinha, onde você nasceu, Ok. e a tua primeira lembrança, com Ok. quantos anos você tinha. Ok. Vamos partir daí. Iniziamo da lì. Vamos. Vou Começamos falar italiano, daí. Vou Mi falar, perdoni. ok? Allora, io sono nato ormai 39 anni fa in Italia Então, eu nasci há 39 anos atrás, na Itália. e dall'anno prossimo saranno 39 più 1, più 2, più 3 e così via. No próximo ano serão 39 mais 1, mais 2 e assim por diante. E sono nato a Rieti, che è una piccola città vicino Roma. Eu nasci em Rieti, Rieti, que é uma cidadezinha próxima de Roma. 100.000 abitanti, molto piccola. 100.000? Mhm. 100 mil habitantes. Piccolina. Pequena. E sono nato e cresciuto in una famiglia che in Italia diciamo del mulino bianco. Eu nasci e cresci numa família como pote de margarina. Em português, a gente fala assim, molino bianco é como se fosse uma família de comercial de margarina. Perfeitinha. Perfeitinha. Tutto perfetto. Più che perfetto, ci amiamo molto. E mais do que perfeito, nós nos amávamos muito. No? Sai, quelle famiglie che tutte le domeniche pranzano insieme. Sabe aquela família que todos os domingos comem Cugini, junto? zii, 20 Com persone. primos, tios, 20 pessoas. Quindi non mi è mancato niente Não nella me mia faltou infanzia, nada insomma. na minha infância. E fino ai 18 anni ho vissuto a Rieti.
Rieti Até 18 anos eu vivi em e Rieti poi mi sono trasferito a Milano per l'università. e depois eu mudei para Milão para fazer universidade. E quindi adesso ormai sono 21 anni che vivo a Milano, E hoje são 21 anos que eu já estou em Milão. quindi sono 21 anni, cioè sono più anni che ho vissuto a Milano adesso ormai che quelli che ho vissuto a São Rieti. mais anos em Milão do que aqueles que eu vivi lá em Rieti? Rieti. Non è Não conosciuta. é conosciuta. Como que é? Essa cidade é interior, é uma cidade Sì, pequena? la città è famosa in Italia Tá. perché è la città del centro d'Italia. Famosa na Itália porque é a cidade do centro da È Itália. proprio il centro geografico É d'Italia. o centro geográfico da E Itália. in una piazza c'è una placca che dice in tutte le lingue E na cidade, no centro, tem uma praça que tem uma placa em todas as dice línguas proprio Rieti, centro d'Italia. e diz exatamente Rieti, o centro da Itália. Basta. E é assim, só isso. C'è una bella montagna, fiumi, laghi, è bella, è carina. Tem montanhas, rios, lagos, é bem bonita, é bem. É a Però cidade dos Angelucci. in realtà sì, è un cognome molto diffuso a Rieti. Na verdade, sim, é um sobrenome muito que Sì. existem muitos lá. Quindi sì, può E- essere la mia Enfim, città. pode ser a minha cidade. Mas um famoso de lá. Allora, in Italia esiste un cantante che ormai è morto, che si chiama Lucio Battisti, E na Itália existe um cantor que já está morto, que é Lúcio Battisti, che è molto famoso in Italia, que é muito famoso na che è nato Itália, in un paesino piccolo in provincia di Rieti, que foi num pequeno país, uma pequena cidadezinha na província de si Rieti, chiama, vabbè, Poggio Bustone, si chiama que così, se chamava Porto Bustone. Poggio Bustone, Poggio Bustone, e quindi sì, forse è il personaggio più famoso della e città di talvez Rieti. ele é a pessoa mais famosa ali da região Qual da que é a distância província. para Roma, ali de Roma? Sono 80 chilometri più o meno, 80 quilômetros mais ou menos de Roma. un'ora di macchina, Uma hora de carro, un'ora abbondante, perché uma hora. la cosa interessante è che la strada che unisce Rieti e Roma Uma coisa bem interessante que a estrada que une Rieti a Roma è la strada che si chiama Salaria é uma estrada que se chama Salária. e che è ancora la strada che hanno costruito i romani. E é a estrada que os romanos construíram. Chiaramente l'hanno migliorata, ma è ancora la stessa. Claro que melhoraram ela, mas ela ainda é a mesma. Então você ia bastante para Roma, criancinha, ia para Roma, Sì, Sì. sì. conhece Sim. tudo ali de Roma. Abbastanza. Io dico sempre O suficiente. Eu digo sempre che Roma per me è la città più bella del mondo. que Roma, para mim, é a cidade mais bela do Ho mundo. avuto la Sono grazia, d'accordo com ho avuto la grazia di viaggiare molto. Eu tive a bênção de viajar Ho muito. visto, non so, Parigi, New York, De Madrid, Paris, New York, Madrid, adesso in Brasile, agora em Brasil, Bogotà, Bogotà, tante città, Mosca, Mosca, tante bellissime Lima. città lì. Ecco quello, ok. Non so, Londra, ho visto tante città nel mondo, Londres, tantas cidades no mundo. ma Roma per me rimane la più bella, E Roma, para mim, continua sendo a mais bonita. perché dovunque ti giri, dovunque guardi, trovi storia. E porque por onde você vai, por onde você olha, tem história. Immagina che a Roma esistono solo due linee della metro Imagina que em Roma só tem 2 linhas de e metrô. Roma è molto grande. E Roma é muito E grande. sono almeno 20 anni che stanno provando a fare la E, terza, e tem pelo menos 20 anos que estão tentando de fazer a ma ogni terceira. volta che scavano trovano Mas storia. cada vez que eles escavam, eles encontram Não riescono alguma a coisa terminarla. Se ferma, arqueológica. sim. E eles não conseguem terminar. É. Meu Deus, né? Agora, eu na verdade sou um pouco suspeito, né, quando fala de cidades na Itália, porque eu sou de Veneza, você sabe, né? Ah sì, certo. Não sei se você me reconhece como um Hai veneziano. lo stesso accento dei veneziani. Eu tenho o Exato. mesmo sotaque dos venezianos. Ah, você tem o mesmo sotaque dos venezianos. Eu prefiro Veneza. Sì? Ma la realtà è che tutte le persone non italiane preferiscono Venezia. Sabe que, na verdade, todas as pessoas que não são italianas Ou aqueles que- preferem Veneza. Ou aqueles que têm a Preciso família traduzir, querido. que nasceu lá, né? Certo, ovviamente. Porque eu lembro das conversas do meu nono falando da Piazza São Marco, né? Chiaro. É budia. Não, é botia com essa lembrança. Mas a minha família È veramente da quelle parti, ok? É veramente. É veramente? Da quelle parti. É realmente daquela parte, a família, ok. Muito bem. E você teve um encontro com Jesus, Sim. então. E conta pra nós sobre isso, a tua infância ali Ok. perto de Roma. Ok?
como isso aconteceu, quando, circunstâncias da tua vida. Ok, allora io sono nato in una famiglia cattolica, sono cresciuto in una famiglia Eu cattolica nasci numa família católica, cresci numa família católica. e sin da piccolo ho sempre creduto in Dio, E sinceramente. desde pequeno eu sempre criei em Deus, de verdade, sinceramente. Sempre rispettato Dio, ho sempre avuto il timore di Dio. Sempre respeitei a Deus e sempre tive o temor a Deus. In realtà ho anche vissuto abbastanza la Chiesa cattolica. E para falar a verdade, eu vivi bastante coisa da Igreja Oltre ad Católica. aver fatto tutti i sacramenti fino alla Cresima, Além de ter feito todos os sacramentos até a Crisma, ho fatto anche più volte il chirichetto, che sarebbe quella persona che aiuta il prete a condurre la messa. e eu fiz muitas vezes, eu fui o coroinha, que é aquele que ajuda a fazer a missa. Eu também fui coroinha. Eh? Não, Não, eu fui por um ai, dia. provato, ele Eu tentei, mas eu fui despedido. Ai. A minha primeira missa eu é stato desmaiei. licenciado. Licenziato. Eu fui coroinha também. Aí, ó, o Heron também, só tem coroinha aqui, gente. Ah, uau. O Heron nessa hora vai Mia colocar uma moglie música. no. Mia moglie non l'ha mai fatto. Allora, minha esposa não, nunca fez isso. E É quindi, santa lei, santa. quindi ho sempre creduto in Dio. Eu sempre criei em Deus, Ma un po' ce l'avevo con la Chiesa cattolica, mas eu tinha, assim, uma relação com a Igreja Católica. e no, ero un po' arrabbiato con la Ah, Chiesa ok, eu cattolica, tinha no? questões com a Igreja Católica. Perché dicevo, ma se Dio è onnipotente, Se Deus é todo-poderoso, perché devo parlare con un prete per avere il perdono, por per que que eu tenho que esempio? pedir a um padre para ter o perdão? Perché per dovermi sposare o fare qualche sacramento dovevo pagare necessariamente? Por que para casar ou cumprir qualquer sacramento eu devo pagar alguma E questo coisa? mi ha un po' allontanato dalla E Chiesa. isso me afastou da igreja. I miei genitori non sono mai stati molto frequentanti della Os meus Chiesa, pais, eles não eram muito frequentadores da igreja. ma ho ancora 2 zie e la mia nonna che adesso non c'è più, che è con Gesù, Eu ainda tenho 2 tios e e a minha avó, que agora não está mais aqui, e che erano molto credenti e frequentavano molto la Chiesa. que eram muito crentes e frequentavam muito a E igreja. questo mi ha sempre mantenuto molto legato a Dio. E isso me manteve muito ligado a Deus. Mi trasferisco a Milano per l'università, Me mudei para Milão para fazer universidade, comincio a studiare economia estudei economia e in classe, nel vecchio 2007, e em 2007, lá antigamente, na sala de aula, ho conosciuto questa ragazza. conheci uma moça. Lei era di famiglia credente, Lei era de uma família cristã, ma era lontana da Dio in quel mas momento. estava afastada de Deus naquele Quindi momento. ci siamo fidanzati, Nós começamos a namorar, abbiamo vissuto la nostra vita fuori da Dio, quindi vivemos um relacionamento fora de Deus, quello né? facendo quello che fanno tutte Sem le persone che princípios, non conoscono fazendo Dio. aquilo que pessoas sem Jesus não fazem. 17 anos. Di 2004, 2000 abbiamo detto 7, no, già avevo 22. 22 anos. 2007, 22 anni, sì. E quindi niente, dopo più o Então meno nada. 8 mesi Pelo di menos fidanzamento, 8 meses de namoro lei è andata con i genitori a un ritiro cristiano, e ela foi com os pais num retiro cristão. obbligata dai genitori. Obrigada, claro, pelos pais. E quindi lei un po' si è riavvicinata a Dio. E isso fez ela se aproximar um pouco de Deus. Quindi quando è tornata a Milano ha cominciato a parlarmi un po' di E Gesù, quando della ela Chiesa. voltou, ela começou a falar para mim sobre Jesus, sobre a igreja. E io ho detto, ok, mi fa piacere che stai frequentando questa chiesa, tutto a Eu posto. disse, ok, muito legal que você está frequentando a igreja, bom para você. Però sono rimasto lì. Mas eu fiquei aqui, fiquei fora. Passa un po' di tempo e lei comincia a dirmi, verso febbraio del 2008 già, E depois de um tempo, já em 2008, mais ou menos próximo de fevereiro, e lei comincia a dire, guarda, io voglio vivere una vita santa, olha, eu quero ter uma vida santa, ela quindi disse. non voglio più avere rapporti con te perché Io. voglio piacere di più a Dio. E eu não quero mais ter um relacionamento com você porque eu quero agradar mais a Deus. E io sinceramente le volevo bene, E eu realmente gostava dela. per cui ho detto, ok, Ok, eu facciamo. disse, no? vamos fazer assim Facciamo. então, tudo bem. Non è stato facile per me a quei tempi, Não foi ovviamente, fácil para mim naquele tempo, claro, però ok, l'ho fatto per mas lei. eu aceitei, fiz por ela. Passa ancora un po' di tempo dove lei mi dice, dai, vieni in chiesa, frequenta il live con me. E passou um pouco de tempo, ela começou a me convidar para ir no live, na célula, começou a me convidar para ir na igreja. Però io non sono mai andato. E eu nunca fui. Finché lei, d'accordo con il suo life leader, E aí ela, de acordo com o líder dela, hanno deciso di prendersi una settimana di digiuno per me. eles começaram a jejuar por uma semana por mim.
senza che io sapessi niente, ovviamente. Sem que eu soubesse. E in questa settimana lei non mi ha mai parlato di Gesù, di andare in chiesa, E niente di naquela tutto semana questo. ela não tocou mais no assunto para ir na igreja, não falou mais de Jesus. E lei aveva preso la decisione che se io entro la domenica, quindi l'ultimo giorno della settimana, non fossi andato in chiesa, lei mi avrebbe lasciato. E ela tomou a decisão de que se até domingo eu não fosse na igreja, ela me deixaria. Il sabato sera E no sábado à noite, la guardo e le dico domani vengo in chiesa. eu olhei para ela e falei: amanhã eu vou na igreja. E lei, ma come mai? Perché mi chiedi E ela questo? assim: como assim? Por que que você vai? Ma solo perché non mi hai chiesto niente per tutta la settimana. Só porque você não me falou nada a semana inteira. Quindi la domenica io sono andato con lei alla Sabot Church di Milano Então, domingo eu fui com ela na Sabbath Church em Milão. e ho cominciato, la prima cosa che mi ha attirato è stato il pastore Giulino, E a primeira coisa que me atraiu foi o pastor il Julinho. nostro pastore di tutta la parte della lode. Nosso pastor do louvor, né? O responsável pelo louvor todo da Sabbath Lui è Church. un musicista professionista e quindi suonava alla grande. E ele é um músico profissional e tocava muito bem. Io sono sempre stato amante della musica, un po' musicista a quei tempi, ma proprio all'inizio E eu innamorato. amava muito a música e isso me atraiu muito porque eu também gostava um pouquinho de tocar. Ok, e quindi già durante la prima canzone sentivo qualcosa. E na primeira música eu já senti alguma coisa. Poi c'è stata la seconda, un po' più, sai, profonda, E aí teve a segunda e foi mais e ho cominciato a profundo. piangere, E eu comecei a chorar. senza motivo tecnicamente. Sem motivo nenhum, aparentemente. E lì ho fatto un po' la mia prima esperienza con Dio. E ali eu tive a minha experiência primeira com Deus. Però non sono andato avanti all'appello della salvezza, Mas eu não fui no apelo de salvação. perché un po' mi vergognavo, Eu sinceramente. tinha um pouco de vergonha, pra falar a verdade. Quindi passa un po' di tempo, comincio a frequentare il Life, E passou um pouquinho de tempo, eu comecei a frequentar o Life. passa un paio di mesi circa, da Passou marzo a mais ou maggio, menos 2 meses, de março a maio. e mi ricordo che eravamo in un Life a maggio, eravamo pochi, 20 ragazzi a quei E, tempi, e eu me lembro que a gente estava num Life, éramos mais ou menos 20 pessoas, mais ou menos. proprio all'inizio degli Youth di Milano, Era dei no giovani, início do Yus em Milão. e stavamo pregando per una marcia per Gesù che E c'era lì a Milano. estávamos orando por uma marcha para Jesus que teria ali. Io lì ancora non avevo fatto la mia preghiera di E eu salvezza. ainda não tinha feito a minha oração de salvação. Però sia la mia fidanzata che il pastore Giannone, che a quei tempi era il mio life leader, me ne avevano parlato. Mas o pastor Giannone, que era o meu life leader, meu líder de life, e também a minha namorada já tinham me falado. E durante questa preghiera eravamo in cerchio e tutti, sai, pregavano in lingua, era una preghiera di intercessione, quindi E bella forte. durante aquele momento nós estávamos num círculo, todo mundo orando, fazendo uma oração de intercessão, todo mundo orando em línguas, era realmente uma oração bem forte. Io guardo i ragazzi e dico, Dio, anch'io voglio essere infuocato come loro. E eu olhei aqueles jovens e falei, Deus, eu também quero ser assim, incendiado como eles. E mentre dico questa cosa, il pastore David, che ai tempi, adesso è il pastore della nostra chiesa di Monza, ma ai tempi era uno dei leader dei giovani, Quando eu disse isso, o pastor Dave me olhou hoje ele é pastor de Monza, mas naquele tempo ele era pastor de jovens. e dice, c'è un ragazzo che sta pensando che vuole essere infuocato come tutti noi. E tem um rapaz aqui que está pensando que quer ser incendiado como todos nós aqui. Quindi chiedi a Dio e Dio lo farà. E aí ele falou, pede a Deus e Deus vai fazer. E io sono rimasto un po', sai, interdetto. E eu fiquei um pouquinho assim, sem saber o que fazer, Magari l'ha constrangido. detto tanto per... Talvez ele disse isso porque quis dizer, sei lá. Io ancora non avevo letto bene la Bibbia, ho Io letto solo ainda Giovanni. Eu ainda não tinha lido muito bem a Bíblia, só João. E avevo gli occhi chiusi e continuavo a fare questa preghiera. E eu estava de olhos fechados e continuei fazendo essa E ho oração. visto proprio scritto davanti a me un verso che è Isaia 1,31. E eu vi diante de mim, escrito nos meus olhos, um versículo que é Isaías 1:31. Neanche sapevo che esisteva il libro di Eu não Isaia. sabia nem que existia o livro de Isaías. Finisce la preghiera, Termina a vado oração, a vedere la Bibbia vou lá olhar na Bíblia e leggo Isaia 1,31. e leio Isaías 1:31. E il verso, parafrasando, dice così: E o versículo parafraseado diz assim: L'opera dell'uomo sarà come stoppa, A obra do homem será como estopa, io la brucerò e non vi sarà chi la spenga. e eu o queimarei e não deixarei que apague. E Dio mi stava proprio dicendo, se tu vuoi essere infuocato come loro, E Deus estava me dizendo, se você quer ser incendiado como eles, dammi tutto te stesso, io ti brucerò e nessuno potrà me spegnerti. dá você mesmo que eu vou te queimar e você nunca mais vai poder apagar. La cosa interessante è che
quel capitolo lì in realtà parla del diavolo. Uhum. E na verdade aquele capítulo ali, ele fala do diabo. Quindi quando parla dell'opera dell'uomo, in realtà parla delle cose negative. Quando fala da obra do homem, ele está falando das coisas negativas. E è bello come Dio anche usa il tuo linguaggio E é lindo como Deus usa a sua linguagem per parlarti in base a come lui vuole parlare. para te falar algo como ele quer falar. E quindi dopo questo sono andato dal pastore Giannone e ho detto com'era quella storia della preghiera della salvezza? E depois disso eu fui até o pastor Giannone e falei, como que é mesmo aquela história de oração de E lì salvação? ho fatto la mia preghiera con E aí eu lui. fiz a minha oração com Questa è ele. stata la mia prima proprio vera esperienza con Dio. E essa foi realmente a minha primeira experiência com Deus, verdadeira. Sabe que muita gente tem curiosidade a respeito do evangelho na Itália, né? De como que funciona, como que a gente evangeliza, mesmo porque vai existindo um conhecimento que talvez lá existam menos formas de a gente atrair alguém, porque, por exemplo, como aqui no Brasil, né? Você tem muitas pessoas passando necessidades econômicas, enfim, daí você vai tentando de alguma forma se aproximar dessas pessoas através de estratégias, evangelismos, enfim. Agora as pessoas quando sabem da realidade lá na Europa, elas perguntam, mas como que a gente evangeliza, prega, fala de Jesus, como aproximar um jovem, né? Que na verdade precisa da mesma forma. E a resposta está aí, né? É uma história de conversão maravilhosa, mas simples como as que acontecem no mundo inteiro. Pessoas são chamadas para Jesus, né? E foi isso que aconteceu com você, né? Sì, la cosa interessante E a coisa è che interessante io non avevo bisogno di niente in que quel eu momento. não tinha nenhuma necessidade naquele momento. Avevo e ho una famiglia che mi ama, Tinha uma família que me amava, tanti amici, tantos amigos, studiavo quello che mi piaceva. estudava aquilo que gostava. Grazie a Dio in famiglia non avevamo problemi economici, Graças a Deus na minha família a gente não tinha problema non financeiro, mi drogavo, non avevo una não malattia, usava droga, não tinha uma non mi doença, alcolizzavo, não non usava avevo una álcool, fidanzata in quel tinha momento, uma non mi mancava namorada, niente, não me sobrava, não me faltava nada. solo mi mancava di riempire quel buco che era Gesù. Só precisava preencher aquele buraco que era Jesus. Sabe que uma vez a gente ali em Bérgamo, a gente no comecinho, né, atrás de como aproximar as pessoas de Jesus, a gente tentou usar uma estratégia que a gente usava aqui no Brasil, que era de repente tentar servir aquelas pessoas. E a gente foi para uma feira livre Ok? ali na Itália e a gente fez um questionário. E esse questionário era para a gente perguntava qual era a necessidade daquela comunidade. Daquela Torre Boldoni, da naquela Torre Boldoni cidade. ali, né? Mhm. E a gente fez um questionário onde o que você precisa, por quê? Porque daí a gente ia poder servir, enfim. E a maioria responde, tipo assim, não, eu não preciso de nada, né? Não preciso de nada. Você não precisa de uma cesta básica, você não precisa de alguém. Não, se eu não me engano, eram mais de 200 instituições de voluntários que tinha naquela cidade Uau. para se ocupar das pessoas. Então, a gente descobriu ali que a coisa seria por um outro lado, mas na verdade, às vezes é bem mais simples, né? É você fazer relacionamentos, é você repartir aquilo que você recebeu Sì. e você apresentar essa pessoa para Jesus, né? Il problema dell'Italia O problema da è Itália che le persone in Italia sono abituate alla Chiesa come la Chiesa é cattolica. que as pessoas na Itália são acostumadas com a igreja como a igreja Cioè, católica. è molto presente sul territorio. A igreja católica é muito presente sobre todo lugar. E quindi tante persone vivono Gesù come una rinuncia. Então, tantas pessoas vivem Jesus como uma renúncia. Perché la Chiesa cattolica ti dice non devi fare questo, non devi fare questo, non devi Porque a fare questo. igreja católica diz: você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não deve fazer aquilo. Non ti presenta Gesù come qualcuno che ti ama per quello che sei. Não apresenta Jesus como alguém que te ama pelo que você é. E in più le persone sono anche un po' disgustate purtroppo della Chiesa E cattolica além do mais, as pessoas foram assim não gostando mais da igreja católica a causa degli scandali che anche Mhm. si sentono in giro per quello che succede nelle chiese locali.
scandali. por causa dos escândalos, as coisas que se fala aí por aí sobre as igrejas. Ora, non sto dicendo che tutta la Chiesa cattolica è così, Não estou dizendo que todas as igrejas católicas são assim, però purtroppo succede. mas infelizmente E acontece. in Italia succede molto perché la Chiesa cattolica è molto presente. E na Itália acontece frequentemente porque a igreja católica é muito presente. So che qui in Brasile ci sono stati degli scandali con la Chiesa evangelica perché è più presente. E eu sei também que aqui no Brasil tem muitos escândalos com a igreja evangélica porque é uma igreja muito presente. E quindi quando tu parli di Gesù a qualcuno, Então, quando você fala de Jesus para alguém, loro subito no, perché pensano no, alla Chiesa e cattolica, eles a una rinuncia. imediatamente se fecham porque eles já pensam na igreja católica. Inoltre in Italia non c'è molto la cultura della Chiesa protestante. E também, por outro lado, na Itália não tem a cultura da igreja protestante. Anch'io ai tempi, quando ho conosciuto Gesù, pur essendo uno studente E universitario, até eu mesmo lá, quando ouvi falar de Jesus na igreja protestante, sendo um estudante universitário, sono sempre stata una persona molto curiosa, che legge molto, eu sempre fui uma pessoa curiosa, que leio bastante, ma non sapevo che esistesse anche in Italia la Chiesa mas eu não sabia que protestante. também existia na Itália a igreja protestante. Per me era qualcosa che c'era negli Stati Uniti, la Chiesa anglicana in Inghilterra, Para mim existia nos Estados Unidos, a igreja anglicana na Inglaterra. per cui è stato una novità. Então, por isso foi uma novidade. Quindi tanti in Italia pensano che in realtà la Chiesa protestante sia una setta, E tantos na Itália, verdade. muitos na Itália pensam que a igreja protestante é uma seita. perché poi anche i testimoni di Geova hanno creato questa cultura. Até porque os testemunhos de Jeová criaram essa cultura. Quindi è difficile avvicinare le persone anche per questo in E Italia. também é um pouco difícil aproximar as pessoas também por isso na Itália. Ma qualcosa sta cambiando in questo momento. Mas tem algo mudando nesse La gente momento. sta cercando spiritualità As pessoas estão buscando a e si espiritualidade stanno riempiendo e se estão preenchendo. ed è più facile anche parlare con le E persone. as pessoas estão mais abertas, é mais fácil falar com as pessoas. Sicuramente questo è qualcosa che è venuto positivamente anche dalle reti sociali, da E YouTube, com certeza isso é um fruto das redes sociais, do YouTube, perché le persone vedono più facilmente queste cose. que as pessoas têm mais acesso a esse tipo de coisa. Muito bem. Pastora Letícia, você também, se tiver alguma pergunta, você tem liberdade para interagir aqui Eu só conosco. queria fazer um E comentário. o Heron também. Eu queria só fazer um comentário Sim. sobre isso que o pastor Stefano falou, que eu lembrei, né, quando nós estávamos ali em Bérgamo, vivendo aquelas situações de tentar descobrir a fórmula secreta, né? Na verdade, o que a gente reforça é que todos os homens na face da terra têm um anseio pela eternidade. Sì, è vero. Então, não tem muito segredo, È né? O segredo é pregar o evangelho verdadeiramente e ele vai salvar as pessoas, né? Jesus vai salvar através da sua palavra. E il segreto è anche che l'audio combaci col video. Exatamente. O segredo é que o áudio precisa ser compatível com o vídeo. As pessoas têm que fazer o que falam. Questo. Exatamente. Una cosa importante, Sim. Uma coisa Uhum. importante, io e quella ragazza ci siamo lasciati poi. e eu... Ah, sim. Ah, é. Não era Priscila. Só- Isso é importante. So che le persone lo vogliono sapere. Eu e aquela namorada, nós nos separamos e acho que as pessoas querem saber isso. Lei poi ha fatto altre scelte, è uscita un po' dalla chiesa E ela fez algumas outras escolhas, saiu da igreja. e devo dire grazie a Dio perché poi ho Io? conosciuto mia moglie. E eu devo agradecer a Deus, porque depois eu conheci a minha esposa. Sono grato a Dio per la vita di quella ragazza, E eu agradeço a Deus pela vida daquela perché moça. comunque è lei che ha fatto da tramite tra Gesù e Porque me. foi ela quem fez a intermediação entre Jesus e eu. Benedico la sua vita. Eu abençoo ela, Adesso mia moglie, sono più contento. mas agora eu tô com a minha esposa, sou mais contente. Muito bem, né? É o seguinte, né? Pastor, administrador financeiro, supervisor de igrejas e dos sounds, né? Sì? Não sei se você sabe, né? Alguns não acompanham ainda a vida do pastor Stefano. No final ele vai passar aqui para nós o seu Instagram, até para você falar com ele. Se Certo. você precisar até mesmo de um guia turístico em Roma, né? Pode ser, pode ser. Muitas coisas você pode entrar em contato depois com ele, Boa ideia! né? Mas se você não sabe mesmo, então o pastor Stefano também é do Sounds. Há muito tempo você entrou no Sounds? Dal 2009. Desde 2009, 16 anni. então... 16 anos. Un bel po'.
Não, Bastantinho, bastante assim, tempo. um bom tempo. O Heron vai colocar aqui também a página do Saldes, né, para Sì. vocês também conhecerem. O Saldes é o Ministério de Louvor, de Sì. Adoração da Igreja Sabaoth. O pastor Stefano é da banda principal. Hum. Porque a Sounds tem várias bandas, né? E o pastor Stefano toca aí com a banda principal para Sì. gravar, faz as gravações e tudo São mais. muitos músicos hoje na banda, né? A Milano siamo circa 50 Em Milão somos mais ou menos tra 50 cantanti músicos, entre e musicisti. cantores e instrumentistas. Muito bem, então conta para nós esse teu caminho, né? Você tem um encontro com Jesus, mas Aham. hoje o Senhor ele te trouxe, né, pro trabalho, né, na obra. E conta para nós então um pouquinho desse teu percurso ministerial, como você Ok. entrou, o teu chamado, porque uma coisa é nós entrarmos na igreja, recebemos o amor de Jesus, Mhm. temos esse buraco, né, preenchido, mas a outra é a gente entender que existe um propósito também de Certo. Deus, algo específico para nós, né? Como você foi descobrindo isso? Como você entrou pro ministério? Ok. Conta para nós. Allora, devo dire che io sin da subito, Eu quando mi sono convertito, preciso dizer que assim, imediatamente quando eu me converti, ho sempre pensato in qualche modo che forse sarei diventato un pastore. sempre eu pensei de alguma maneira que eu talvez fosse um pastor. A posteriori, guardandolo dalla prospettiva di oggi, Depois, né, olhando pela perspectiva de hoje, credo perché ai tempi perché io ero molto ambizioso. eu creio naquele tempo que era porque eu era muito ambicioso. Quindi quando ho conosciuto la Chiesa, il posto numero uno era il pastore, quindi volevo diventare pastore. Então, quando eu conheci a igreja, o lugar número 1 era pastor, então eu queria ser pastor. Per esempio, quando frequentavo l'università, Por exemplo, quando eu ia para a universidade, io facevo anche rappresentanza studentesca eu também fazia apresentação estudantil. e quindi il mio obiettivo numero uno, anche quando ho iniziato a fare rappresentanza, era diventare il numero uno. Ok, meu objetivo número 1, quando eu fazia aquela apresentação, era que eu fosse o número 1. E in qualche modo ci sono riuscito lì in università. De alguma maneira eu consegui isso na universidade. Quindi credo che per questo, appena ho conosciuto Gesù, il mio obiettivo fosse diventare pastore. E eu acredito que por isso, quando eu conheci Jesus, meu objetivo era ser pastor. Niente di spirituale. Nada de espiritual. E il primo passo come servizio ministeriale nella Chiesa è stato Sounds per me. E o primeiro passo para mim, como serviço ministerial na igreja, foi o Sound. Sin da subito ho cercato di servire la Chiesa. E assim, rapidamente eu já quis busquei servir a E igreja. quindi ho cominciato ad aiutare in Sounds, raccogliendo i cavi, sistemando il Eu palco. comecei ali no Sound recolhendo os cabos, arrumando o palco. E poi nel settembre 2008, quindi dopo 6 mesi scarsi di conversione, E depois de 6 meses de convertido, em setembro de 2008, sono andato dal pastore Julim e eu fui até o pastor gli ho Julinho. chiesto, io vorrei suonare con voi, come posso fare? Eu gostaria de tocar com vocês. Eu falei, como que eu posso fazer? Io ai tempi suonavo un po' la chitarra acustica, E um pouquinho ali eu tocava guitarra, o violão, avevo studiato pianoforte da ragazzino estudei um pouquinho de piano quando era pequeno. e lui mi ha detto, vieni a casa, fammi vedere quello che sai fare, no? E aí ele disse, vem na minha casa que eu quero ver como é que você toca. Quindi lui ha preparato un bel caffè, ci siamo E fez um seduti café bem gostoso, a gente se sentou. e mi ha detto, vai, suonami qualcosa. Então agora vai lá, me toca alguma coisa. E io ho Toca alguma coisa fatto pra mim. l'errore più grande di quando uno va a fare un provino. Eu fiz o pior erro de alguém que vai fazer uma provinha assim. Ho portato una sua musica. No, Eu trouxe uma música dele, eu já vi isso não se acontecer. può fare. Non si può fare. Non lo fate, Podemos non lo contar, fate. mas já vi É. isso acontecer. Non lo fate. Não façam isso, Importante. por favor. Importante. Mi raccomando. E quindi io ho suonato la mia musica, E la sua aí eu musica, toquei a música dele. e lui già in quel tempo eravamo un po' amici, avevamo un po' di E rapporti, naquele no? momento a gente já era um pouquinho amigo, a gente tinha um relacionamento. E lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, vuoi che ti dico la verità o vuoi che sono carino con te? Ele me olhou nos olhos e falou: Você quer que eu fale a verdade ou que eu seja querido com você? A quei tempi non era ancora pastore Giulim, era solo Giulim. Naquele tempo ele ainda não era o pastor Julinho, ele era só Julinho. E ho detto, no dai, dimmi la verità. Ele falou: Não, fala a verdade pra mim. E lui mi fa, beh, se vai a guidare il tram è meglio. Se você quiser guiar o tram, é melhor. Tram Um é choque. tipo um metrô de superfície. Eu fiquei chocado. Ok, Ok. però se io tra un anno torno, studio e so suonare, tu mi prendi? E se daqui um ano eu voltar, estudar, voltar e souber tocar, você me pega?
E lui mi ha detto ok, ma non era molto convinto. Ele falou ok, mas não estava muito convencido, Tipo, não. cosa può cambiare in un Tipo, anno? em um ano não vai mudar muita coisa. E allora io subito dopo ho cominciato a studiare, E logo depois eu já comecei a estudar, ho contrattato un professore per studiare chitarra e contratei musica. um professor para estudar guitarra Passato un anno, e passou um nel ano. frattempo ho continuato a aiutare Sounds nelle varie E nesse cose, momento, eu ainda, nesse intervalo, eu mixer. continuei ajudando os sounds na mesa do áudio, com os cabos. E sono tornato da lui. E eu voltei. E questa volta sapevo suonare un po' meglio. E nesse momento eu sabia tocar um pouco melhor. Chiaro, in un anno non ero diventato Steve Vai, Claro que eu não era Steve Vai, mas ma sapevo un po' suonare. sabia tocar. Quindi lui è stato costretto a prendermi. E ele ficou constrangido e me pegou. E questa è la Mi storia aceitou. di come sono entrato in Sounds. E essa é a história de como eu entrei no Sounds. Sono passati adesso 16 anni. E passaram 16 anos. Adesso io in realtà suono il basso, E agora eu toco baixo, perché nel 2012 porque em 2012 avevamo un solo bassista ai tempi, eravamo nós só molto meno. tínhamos um baixista naquele tempo. E questo ragazzo per lavoro si è trasferito in Svizzera. E esse rapaz se mudou para a Suíça. Un altro ragazzo che suonava la chitarra Um outro rapaz que tocava guitarra ha cominciato per necessità a suonare il basso. começou por uma necessidade de tocar o baixo. Una domenica mattina Um domingo de manhã. questo ragazzo si è svegliato con la febbre E esse rapaz não foi por causa da febre. e qualcuno doveva suonare il basso. E alguém precisava tocar o Ha detto, baixo. vai Past, vado io. E eu falei, vá, pastor, eu vou. Suonerò le note basiche, ma Vou suonerò. tocar as notas básicas, mas vou tocar. Da quel momento il basso è diventato il mio E strumento. daquele momento o baixo se tornou o meu Ho instrumento. studiato, Estudei, cioè ho avuto la grazia di avere un insegnante brasiliano, tra le altre cose. tive a graça de ter um professor brasileiro, Si chiamava Enrique. se chamava Rick. Anzi, se mi stai guardando, grazie. Ah, obrigado, Rick, se você estiver me olhando, me assistindo. E curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Ah, Certo. E lui è un amico di Gregory, che è il nostro batterista, E ele é um amigo do Gregory, Di que é o Araçatuba. nosso baterista de Araçatuba, veramente un professionista. um profissional. Greg raccontava un po' la mia storia a lui O Greg contou um pouquinho da minha história pra e ele. lui ha sentito nel cuore di regalarmi delle lezioni. E ele me sentiu no coração de me abençoar com as aulas. E quindi abbiamo fatto le lezioni via Skype. E nós fizemos aulas por Mi ha Skype aiutato moltissimo a e me crescere. ajudou muito a crescer. E questo è stato il modo anche in cui Dio credo abbia voluto onorare la mia decisione, E esse foi uma forma, creio que foi uma forma que Deus honrou a minha decisão. perché io ho iniziato a suonare per poter aiutare la Chiesa. Porque eu comecei a tocar porque eu queria ajudar a igreja. Non era il basso il mio strumento preferito, Não era o baixo o meu instrumento preferido, lo è diventato nel tempo mas se transformou naquele momento. e quindi Dio ha trovato il modo per aiutarmi. E Deus arrumou uma maneira de me ajudar. Simpatico Dio. Amém. Muito simpático Deus, né? mas você passou a gostar do baixo? Ah, io adoro adesso il Eh. basso. Eu amo o baixo. Immaginate che nella nostra chiesa immagina che abbiamo un subwoofer da 8000 watt. Nós temos na nossa igreja um subwoofer de 8.000. 8.000 watts. Quindi è un totale di impianto di 24.000. Tem um total de Impianto. implantes, De como fala? de De potência. entradas de 24.000. Ok? Quindi quando tu suoni il basso, Quando você toca o baixo, il palco trema. o C'è palco potere. treme, é vero. E quando suono il fa diesis nello specifico, Quando você toca o F fa sostenido, Fá sustenido. è proprio la frequenza di risonanza del legno del nostro Uau, palco. e é a frequência de ressonância da madeira do palco. Quindi tutto trema, è E meraviglioso. assim, Ah, é. tudo treme, é Ho maravilhoso. potere. Eu tenho poder. È anche vero che se sbaglio di mezzo tono una nota, E claro que se eu erro meio tom numa nota, tutto il mondo lo sa, todo mundo anche il sabe. vicino. E também o vizinho. Na conferência, eles soltavam ali, eu não sei o nome, mas eles soltavam da mesa Mhm. um som em algum momento ali no final da música, Ah, que era uma frequência também, que, meu Deus, daí a igreja toda tremia, né? Acontecia isso, né? sì. Ah, Eles têm um monte de técnica. Muito bem. E daí, meu querido, depois do Sounds, o Sì. que foi acontecendo? Nel frattempo, mentre comunque
servivo la chiesa con Sounds. E nesse intervalo de tempo, enquanto eu servia a igreja com Sounds, Con mia moglie eravamo comunque già nella leadership dei giovani. e com a minha esposa, nós já éramos da lideranza dos Ai jovens. tempi non eravamo ancora sposati, ma eravamo fidanzati. Naquele tempo a gente não era casado, mas a gente era Ci noivo. siamo sposati da 11 anni, quindi nel Nós 2014 ci siamo estamos sposati. casados há 11 anos, desde 2014. E in quel tempo, nel 2012, E naquele tempo, em 2012, la chiesa, la Sabbath Church ha iniziato a implementare il one-to-one, il discepolato. em 2012, a igreja Sabaó começou a implantar o discipulado um a um. Sì, questa visione di discepolato. Uhum, a visão de discipulado. E a settembre 2013 Em setembro de 2013, ero molto amico già col pastore Giuli, eu já era muito amigo do pastor Julinho. dopo aver passato quello che avevo passato, Tudo- dovevo solo essere amico. Depois de ter passado tudo aquilo, a gente ficou bem amigo. E mi ricordo che eravamo un giorno a Palermo, una città nel sud dell'Italia, Eu me lembro que era um dia eu estava lá em Palermo, no sul da Itália, e era l'inaugurazione della nostra chiesa di Palermo. e era a inauguração da nossa igreja lá em Palermo. E così parlando, lui mi ha detto: beh, a meno che Gesù non cambi idea, tu sarai mio discepolo. E ele falando comigo, ele falou assim: bom, a menos que Jesus não mude de ideia, você vai ser meu discípulo. E in quel momento mi è caduto addosso un peso E incredibile. naquele momento eu senti um peso incrível. Non per il Pastor Giuli, che io ancora oggi amo tantissimo. Não por causa do pastor Julinho, porque eu amo ele muito Lo hoje, servo, ainda hoje, sirvo a siamo vida amici. dele, somos amigos. Ma non lo so, qualcosa di spirituale. Tinha alguma coisa de espiritual que não bateu em mim. E da quel momento ho iniziato un digiuno E daquele momento eu comecei um jejum, per chiedere a Dio proprio una direzione ministeriale nella mia pedindo vita. ao Senhor uma direção ministerial na minha vida. Per chiedergli dove devo investire. Devo investire di più in Sounds o da qualche altra parte? Perguntando a Deus aonde eu devo investir, no Sounds ou em alguma outra coisa. E ho iniziato questo digiuno a settembre e ho finito questo digiuno a inizio novembre. Eu comecei esse jejum em setembro e terminei no início de novembro. Perché a inizio novembre c'è la Youth Conference, che è la conferenza appunto dei giovani della nostra chiesa. Porque no início de novembro tem a Youth Conference, que é a nossa conferência de jovens na E igreja. avevo certezza che lì Dio mi avrebbe parlato. E eu tenho certeza que ali Deus me falaria. Andiamo, facciamo questa conferenza. Fizemos aquela conferência E durante la conferenza il pastore Roslan e durante a conferência a pastora Roslin fa la sua sessione predicando sulla chiamata levitica, fez a sua sessão pregando sobre o chamado levítico, quindi sulla chiamata di sacerdozio nella chiesa, nel sobre mondo, no? o chamado de sacerdócio na igreja. E alla fine, durante l'amministrazione, lei chiede alle persone chi volesse ricevere questa chiamata, chi si sentisse chiamato per E no questo. final ela pede às pessoas, faz um apelo para aquelas pessoas que sentiam, que queriam receber esse chamado. Io stavo suonando, ero sul palco in E quel eu tava momento, tocando, tava no palco ho naquele lasciato il mio momento. strumento lì al lato, ho preso mia moglie e ho detto andiamo all'appello. Deixei meu instrumento, peguei a minha esposa e fomos ao apelo. E durante tutto il tempo, prima che il pastore Roslan pregasse per noi, E durante todo aquele tempo, antes da pastora Roslin orar por nós, ho pianto più di un bambino. eu chorei mais que uma criança. Mai pianto così nella mia Eu vita. nunca chorei tanto na minha vida. E credo che Dio stesse preparando in qualche modo il mio cuore in Eu quel creio, momento, il eu creio nostro que cuore. Deus estava preparando o meu coração naquele momento, o nosso coração. Arriviamo dal pastore Roslan, lei comincia a pregare per noi Fomos até, a pastora Roslin chegou, começou a orar por nós e comincia a darci una parola, una profezia, e liberou uma palavra sobre nós. dicendo che, per dirla velocemente, dicendo che un giorno noi saremmo stati pastori di altri E pastori, falando que nós seríamos então um dia pastores de outros pastores. che la nostra facilità nell'imparare le lingue avrebbe avuto a che fare con il nostro ministero. E que nossa facilidade em aprender línguas tinha tudo a ver com o nosso ministério. Dio ci stava insegnando sopra un po' la musica, un po' l'amministrazione, un po' la predica, un Que po' la Deus gestione. estava nos ensinando várias coisas, um pouquinho de pregação, um pouquinho de música, um pouquinho de administração, Proprio perché un giorno avremmo utilizzato tutti questi exatamente strumenti porque em algum momento nós usaríamos todos esses instrumentos. a quei tempi non esisteva niente di quello che siamo E oggi. naquele tempo não tinha nada do que nós somos hoje. Eravamo solo 2 life leader Nós éramos só 2 líderes de e live servivamo dei giovani della chiesa. e servíamos os jovens da Quindi igreja. questo era il 2013. E esse foi 2013.
Finisce questo tempo, il pastore Rosen prega per noi, Terminou esse tempo, a pastora Roslin orou por nós, facendo una preghiera meravigliosa, fez uma oração dove maravilhosa lei ha liberato sopra di noi la sua unzione e apostolica. ela liberou sobre nós a sua unção apostólica. Ancora oggi vengono i brividi se ci penso. Até hoje eu fico com arrepio só de pensar. E il mio primo pensiero è stato, ok, adesso cosa devo fare? Meu primeiro pensamento foi, tá, e agora, o que que eu faço? Il giorno dopo, E no dia il depois, pastore Punto fa la sua sessione alla conferenza o pastor Punto fez a sua parte ali, sua e sessão la na sua conferência. predica era sulla chiamata di Davide. E a sua pregação foi sobre o chamado de Davi. Come è stato chiamato Davide? Che faceva nel frattempo? Como que Davi foi chamado? O que que ele fazia naquele intervalo de tempo? Quello che faceva tutti i giorni, pascolare le sue pecore. Aquilo que ele fazia todos os dias, pastorear as suas ovelhas. E Dio mi ha detto, continua a fare quello che fai oggi, poi ti insegnerò. E Deus me disse, continua a fazer o que você está fazendo hoje, que eu vou te ensinar. Quindi Dio aveva risposto alla mia preghiera del mio digiuno. Então Deus respondeu a minha oração e meu jejum. Ho parlato col pastor Giuli per chiudere il capitolo. Falou com o pastor Julinho para fechar o capítulo. Devo investire in quest'altro perché Dio me l'ha detto. Eu devo investir nisso aqui. Eu falei, na verdade, com o pastor Julinho para fechar o capítulo. Vou investir nisso aqui nos jovens para fazer o que Deus me falou. E io mi ricordo che ho fatto una preghiera con lui. E eu fiz uma oração com ele. Ho alzato le sue braccia Eu levantei os seus braços. dicendo proprio io sarò quella persona che ti sosterrà e ti servirà. Eu falando com o pastor Punto. Pastore Giuliano. Pastor Julinho, eu serei aquela pessoa que vou te sustentar e vou te apoiar Finché Dio non mi dirà il contrario. até que Deus não me diga o contrário. Passati 12 anni, siamo ancora Já qui. passaram quindi- 12 anos e eu tô aqui Deus não ainda. falou nada. Ancora no. Deus ainda não Continuo falou. sustentando. Sì. Muito Ainda bom. não. E quindi da quel momento io e mia moglie abbiamo cominciato a prepararci, E naquele momento eu e minha esposa começamos a nos preparar. anche se non c'era niente. Mesmo que não tivesse Ho nada. cominciato a studiare di più, Comecei a estudar a mais, leggere libri intenzionalmente ler- anche sul come predicare, ler livros intencionalmente sobre como pregar, come curare le como persone, cuidar das pessoas, tutte queste cose così. todas essas coisas. A distanza di 10 anni, nel E 2023, depois de 10 anos, em 2023, siamo stati consacrati pastori. somos consagrados pastores. E i primi frutti, diciamo, di questa anche profezia, di questo studio, Primeiro fruto dessa profecia e desse estudo, abbiamo cominciato a vedere all'inizio del 2017, nós começamos a ver no começo de dopo 2017, 4 anni, depois de 4 anos, quando abbiamo cominciato ad aprire la nostra chiesa di Lecce, quando nós começamos abrindo a nossa igreja de che è Lecce, stata la nostra prima chiesa che supervisioniamo. Ecco. que foi a nossa primeira igreja que nós começamos a supervisionar. Quindi 10 anni di preparazione, Então, 10 anos de preparação, camminando sotto la parola, nella parola. caminhando na palavra, embaixo da palavra e na palavra. Un pastore, un profeta che io stimo molto, Um profeta que eu gosto muito, che è il pastore Luis Arfush. pastor Luiz Harfuch. Sicuramente vi ricordate, Sì, voi conoscete. É, como não? E lui mi ha insegnato questo Ele me un ensinou giorno. isso Io gli um ho dia. chiesto, ma quando tu dai una parola a qualcuno, Eu perguntei para ele, quando você dá uma palavra para alguém, come fa questa persona poi a affrontare la profezia? como que essa pessoa faz para enfrentar essa profecia? Che consiglio daresti? Que conselho você daria? E lui mi ha proprio detto questo. E ele me disse isso. La cosa importante non è camminare sotto la parola, A coisa importante não é caminhar embaixo da palavra, ma nella parola. mas na palavra. Quindi la cosa importante non è stare fermo lì seduto aspettando che la parola si avveri, A coisa importante não é ficar ali sentado esperando que a palavra seja verdadeira, ma è dire, ok, ho ricevuto questa profezia, mas é dizer, ok, eu recebi essa profecia, quindi mi metto in quella direzione então eu me coloco naquela direção e investo in quella e direzione. invisto naquela direção. Quando Dio vorrà farà quello che deve fare. E quando Deus achar, ele vai fazer aquilo que ele tem que E fazer. così è stato. Amém. E assim foi. Eu acho que já vai servindo muito de conselhos, né, para aqueles que estão nos acompanhando e tem um chamado do Senhor, né? Então existe algo que Deus repartiu com você e você foi muito fiel, né? Sì, Naquela instrução de Deus, né? Você ia precisar continuar servindo, sì, fazendo aquilo que Ele já tinha colocado nas suas mãos, sì. só que você precisou estudar, né? Você precisou se preparar, Muito, né? muito. Então, a preparação, ela precisa ser de acordo
com aquilo que Deus vai revelando para você, vai Sim, mostrando que Ele tem sim, como um chamado, né? sì, Então, as coisas hoje que você, na verdade, faz para o Senhor, teve antes de você iniciar um estudo, né? Uma certo. preparação. E eu creio também assim, desculpa, Prego. é uma coisa muito importante, né, pastor, que você falou e que eu creio que é um segredo, assim, primeiro, Deus prova o nosso coração fiel. Sì, è vero. E isso é uma coisa muito importante. E Deus faz as coisas através de processos, Molto vero. né? Muito verdade. Tem pessoas que querem as coisas assim, mas a árvore ela só vai crescer se as raízes estiverem profundas, né? E nós somos pessoas, e pessoas precisam ser provadas, né? E é algo muito, muito importante, muito sério você ser consagrado ao ministério, né? Então eu creio que é muito, muito lindo essa perseverança de 10 anos, e ainda, se nós olharmos para a palavra de Deus, né? Tiveram pessoas que perseveraram, por exemplo, José, Sì, né? Por molti anni di più. muitos anos a mais que isso, né? Então, é isso, acho que é um conselho muito válido. Poi oltretutto in questi 10 anni E além do mais, nesses 10 anos, non sono stati 10 anni dove non sono stato provato, não foram anos que eu não fui provado. dove non ho, qualche volta non ho pensato di mollare tutto. E muitas vezes teve momentos que eu pensei de desistir de È tudo. normale, É questo è normal, normale. Però è lì che ti ricordi quello che Dio ti ha detto, mas é ali que você lembra o que Deus te falou, per chi lo stai facendo, por quem você está fazendo, e è lì che dici, ok, decido di credere in quello che Dio ha e é preparato ali per que me. você diz que você decide crer naquilo que Deus falou. E é isso, Mas muito você bom. sabe que a tua história ela tem alguns elementos ali muito importantes, né? Você está trazendo algo que eu creio que é de Deus, né? Para nós, para você que está nos acompanhando, assistindo, e especificamente tem um chamado, e está nesse momento, né? Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida, existe uma convicção, existe um desejo no teu coração. Então existe um percurso aqui que é maravilhoso, que é bíblico, né? Como a pastora Letícia também falou, a gente encontra José também da mesma forma lidando com o seu chamado, né, com bastante responsabilidade, se colocando neste lugar. Mas tem outro detalhe na tua história que a gente também não pode deixar passar desapercebido, que também aconteceu com José e a gente vai encontrar como um elemento fundamental, que eu creio que faz parte também enfim, das coisas que serão talvez testadas em nós, as armadilhas que elas também se apresentam no nosso caminho entre uma chamada e nós estarmos vivendo aquilo que a gente pode colocar como um ministério ou vivendo uma vontade de Deus para a nossa vida. Existe o preparo, mas também existiu uma possibilidade nesse encontro teu com o pastor Julim, que eu creio que não foi só naquela audição, mas conhecendo um pouquinho também, eu sei que ele é um homem de Deus, né? E ele é muito reto, né? Mhm. Eu creio que você conseguiu não se ofender, No, sì, assolutamente sì. porque Absolutamente muita sim. gente, por experiência, conversando e tentando ajudar pessoas a continuar nesse caminho até viver algo que talvez seja o ministério, mas muita gente para numa ofensa, Sì, è vero. numa Verdade. correção. É Então, verdade. ele te corrigiu ali, ele falou para você a real, com amor, né? O amor Mais que, ou que, que menos. mas o relacionamento Nesse permitia, momento, né? mais ou Mais meno. ou menos. Mas Ele era então, Julinho, não o pastor Julinho. então, melhor ainda, Sì, porque assim, a ofensa, É, quando alguém de repente se sente injustiçado no meio do caminho, é, faz com que todo esse processo ou vire um círculo, sì, ou ele nunca chegue nesse lugar, né? è vero. É a pior armadilha, a injustiça, né? A maior é o que o diabo mais usa e é a pior armadilha que a gente pode cair, né? Ma la verità è che era giusto. A verdade é que era certo. Era vero che non Era sapevo verdade que eu não Também, sabia non era tocar. neanche Não era un'ingiustizia. nenhuma injustiça. Però avrei potuto offendermi per il modo in cui me l'ha Sim, eu detto. poderia ter me Aham. ofendido pela maneira como ele falou comigo. Però io credo che in quel momento, Mas eu creio que naquele in momento, verità, la mia mancanza di spiritualità, na verdade, a minha falta de che ero espiritualidade, pochissimo que convertito, eu era conoscevo da muito poco pouco Gesù, tempo convertido, conoscevo da poco tempo Gesù. conhecia Jesus há pouco Quindi la tempo, mia ambizione carnale di essere qualcosa e a minha ambição carnal de ser alguma mi coisa abbia aiutato me sicuramente. ajudou muito. Ma non solo, Não somente isso. perché poi ho
nel corso degli anni E depois, no decorrer dos anos, ho capito che era anche una prova da parte di Dio in Sì. qualche modo, eu no? entendi que era sim uma prova de Deus de alguma Per forma, testare il mio carattere, para ancora, testar o meu Exatamente. ancora caráter, prima di fare in modo che lui lo sistemasse. ainda antes de fazer com que ele me consertasse. Io negli anni poi devo dire che ho imparato molto dal Pastore Punto, che è il mio E discepolatore eu também, depois de attualmente, anos, eu comecei a aprender muito pelo pastor Punto, e que é meu lui, discipulador. e lui non è uno che non ti dice le cose, Ele não é uma pessoa que não te diz è as uno che quando coisas. deve affrontarti ti affronta, Ele é um daqueles que quando tem que te falar algo, ele fala, perché comunque lui ha una chiamata molto forte porque ele tem um chamado e non muito vuole forte. perdere tempo con nessuno E ele não quer perder tempo com ninguém. e devi avere la pelle dura. E você tem que ter a pele dura. Il lavoro molto vicino al Pastore Roslen, E eu trabalho bem perto da pastora Rosley, sia per quanto riguarda, diciamo, le cose della Chiesa basicamente, seja por aquilo que diz respeito às coisas estruturais da igreja e anche le cose di lavoro. Lei è il mio e capo proprio. também as coisas do trabalho, porque ela é minha chefe. E lei è direttissima, Ela é sì, muito direta, soprattutto con quelli più vicini a lei. principalmente com quem é muito Devi próximo. avere le spalle larghe per Você tem que ter as costas largas para estar ali. Questo mi ha aiutato molto. Isso me ajudou muito. Mi ha aiutato molto nella mia crescita con Dio, Isso me ajudou muito no meu crescimento com Deus, nell'affrontare le situazioni con i miei no meu discepoli, enfrentamento das situações com os meus nella mia discípulos, famiglia, na minha nella família, Chiesa. na igreja. Io credo che tutto quello che abbiamo raggiunto fino ad oggi, che niente Tudo ancora, aquilo que nós alcançamos até hoje, que ainda não é nada, è grazie a tutte queste persone anche che Dio ha messo sulla é nostra vita. graças a todas essas pessoas que Deus colocou na nossa E vida. anche per la nostra resilienza, E também pela nossa resiliência, guardando sempre di fronte il nostro obiettivo maggiore, olhando sempre à frente o nosso maior che objetivo. è fare in modo di dire noi grazie a Dio per quello che Lui ha già fatto nella nostra vita. É sempre agradecendo sempre a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa Un modo vida. per contraccambiare quello che Lui ha fatto per É uma noi, forma de fazer uma troca, entre aspas, por aquilo que Ele fez por servire la sua nós. Chiesa in qualche modo è questa forma di Servir a igreja dire do grazie. Senhor é uma maneira da gente agradecer a Ele pelo que Ele fez. Muito bem, então você adjunge, você acrescenta a resiliência, né? Como também algo que dentro dessa tua história faz parte, talvez de conselhos que você daria hoje para as pessoas que estão nos acompanhando, que tem um Uhum. chamado de Deus, Mhm. a preparação, Sì. cuidar do seu coração, né? Para não se Assolutamente ofender, sì. porque o inimigo vai tentar segurar, né? Ou prender alguém na armadilha da ofensa, e também a resiliência. Sì. E você pensa em algum outro ponto que faz parte dessa tua caminhada, que esse tipo de conselho ficaria assim, algo bem importante também Sì. para um entendimento a respeito desse momento, né, entre um chamado e você viver o que Deus... Allora, una cosa molto importante Uma coisa muito è importante ricordarsi che all'interno della Chiesa é se lembrar que dentro da igreja ci sono persone, existem pessoas. per cui i tuoi pastori, Então, o teu pastor, i tuoi discepolatori, os teus i discipuladores, leader, os seus le líderes, persone intorno a te as pessoas ao teu sono redor esseri umani, são seres humanos. possono sbagliare, Podem errar. anzi sbaglieranno. E Sim. sim, certamente vão errar. Io sbaglio, Eu tutti noi erro. sbagliamo. Todo mundo erra. E se tu hai certezza di questo, E se você tem certeza disso, puoi guardare sempre il bene di quelle você persone. pode sempre olhar o bem das Questo non pessoas. significa essere completamente Mhm. sottomessi Isso e não significa ser completamente submisso, piegati, de joelhos dobrados, ma significa riconoscere che le persone sono esseri umani mas significa reconhecer que as pessoas são seres humanos, e che possono sbagliare que podem Uhum. errar e quindi capire anche gli errori delle e persone, compreender também os erros das pessoas, imparare da quegli errori, aprender com os erros, perdonare quelle persone perdoar aquelas e pessoas continuarle a servirle e continuar a servi-las. se riconosci che sono le persone che Dio ha messo sulla tua Se vita. você reconhece que são pessoas que Deus colocou na tua Questo è vida. molto importante. Isso é per me. muito importante. E ovviamente non posso non dire E obviamente eu não posso deixar de dizer. che anche se tu ancora non sei dentro la chiamata di Dio, E talvez você não está ainda no chamado de Deus para tua vida. magari non sai ancora qual è la chiamata di Dio per la tua vita, Talvez você não saiba ainda qual é o chamado de Deus para tua vida. servi la Chiesa, Sirva a igreja. fai tutto quello che la tua mano trova da fare, come dice la Faz tudo Bibbia, aquilo que chega na tua mão. e poi all'interno di quello che tu farai per la Chiesa, E depois, dentro daquilo que você faz pela igreja, Dio ti parlerà Deus te e troverai falará. la tua chiamata. E você vai encontrar o seu chamado.
Glória a Deus, riqueza total, né? Podcast muito rico para nós. E o Heron, ele sempre tem umas perguntas aí que... Vamos lá, Heron. Não é bem uma pergunta, mas é mais para reforçar o fato dessa questão de ofensa, né? A gente que já tem uma caminhada, a forma como ele colocou essa questão, né, da audição é muito difícil, né? Eu também já vi algumas pessoas endurecer o coração por algo, por uma opinião, por uma questão, né? Então, eu acho que é difícil quando a pessoa não consegue examinar o coração e entender que muitas vezes não é uma crítica a ela, mas às vezes é uma falta de habilidade momentânea, né? Porque, principalmente na questão da música, que envolve ego, Uhum. Ah, É. Envolve ego na música? não, quase nada, né? Desculpa. Mas é aqui no Brasil, na Itália É. não, né? Sì, molto, ti Ah, assicuro. Mas as pessoas- te asseguro que na Itália também. É que as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Às vezes uma dica, às vezes uma questão, e elas pegam aquilo como uma crítica por algo Uhum. que ela está fazendo, sabe? Mm. E eu vou dizer para vocês que ser livre para falar a verdade, que é uma coisa muito difícil também para o ser humano, falar a verdade, sabendo que você está fazendo a coisa certa, em amor, é uma divisão de águas na nossa vida. E claro, saber que vai ter gente, infelizmente, que não vai conseguir lidar com isso. E também tá tudo bem, né? A gente tem que ter convicção de como a gente deve agir. E eu creio que um homem, uma mulher de Deus, um pastor principalmente, precisa ser comprometido com a verdade, precisa dar feedback, precisa falar as coisas, né, realmente, porque você quer que as pessoas Assolutamente, cresçam. sì. Como nós ouvimos ontem a pastora Priscila falando a respeito disso, né? A gente quer que as pessoas cresçam, a gente quer o melhor das pessoas. E se a gente não fala a verdade, se o pastor Julinho não tivesse dito para você, você nunca teria estudado, você É nunca vero. teria buscado, né? Mas você já teve do outro lado, Você já sendo do lado do Julinho e tendo No. que dar esse feedback? Non così forte. não tão forte assim, Però sì, è successo. mas sim, já Ho aconteceu. dovuto correggere Eu persone. precisei corrigir Ho pessoas. dovuto sia nella musica, sia in sounds, Até mesmo na música, no sound, ma anche discepoli mas magari. também meus discípulos. Io una cosa che dico sempre ai miei discepoli, Uma coisa que eu sempre digo aos meus discípulos. finché ti rompo le scatole va bene. Até eu te rompo a escátula e encho o saco, Sì, te... ti sto sempre addosso, Ah, ti chiedo ok. cose, ti Até dico. que eu vá rompa com você, tá tudo bem. Eu te levo ao limite. Ecco, Te levo ao nel limite. momento in cui smetto, Naquele momento que eu parar, vuol dire che ho perso le speranze. perdi a esperança. Então, enquanto eu estiver insistindo com você, tá tudo bem. E per quanto riguarda la musica proprio, E no que diz respeito à música, É, propriamente, è che i musicisti, è vero, hanno molto ego. e os músicos realmente têm muito ego. Sono molto orgogliosi. São muito orgulhosos. Sai, non vogliono sbagliare perché sono orgogliosi. Não querem errar porque são orgulhosos. E mi piace dire ai musicisti che loro devono uccidere il musicista che c'è in loro. Eu gosto de dizer aos músicos que eles têm que matar os músicos que estão dentro deles. Chiaro, quando stiamo parlando di persone che vogliono servire con la musica in Dio. Claro, quando nós estamos falando de pessoas que querem servir com a música em Deus. E questo è difficile per un musicista, E isso é ovviamente. muito difícil para o músico, obviamente. Perché quando arrivi a un buon livello hai passato ore ed ore Porque ed quando ore ele chega studiando. num alto nível, ele te passou horas e horas e horas estudando. E quindi è come se io ti stessi dicendo, prendi tutte quelle ore, É como se eu estivesse dizendo, pega todas aquelas horas, mantieni solo lo studio che hai imparato, quindi la tecnica, mantém somente a tua técnica e butta tutto il resto. e joga tudo fora. E Joga o resto fora. in Sounds noi abbiamo come visione E no Sounds a gente tem uma visão che è quella di dire, noi non cerchiamo musicisti che sono sacerdoti, e é o que nós é aquela de dizer, nós não procuramos músicos que sejam ma sacerdotes. noi cerchiamo sacerdoti che sappiano anche cantare o E nós suonare. procuramos sacerdotes que sabem cantar e tocar. Quando Davide ha scelto le persone che avrebbero fatto questo lavoro, Quando Davi escolheu as pessoas que fariam esse trabalho, la Bibbia dice che lui ha scelto le persone all'interno dei sacerdoti, e a Bíblia diz que ele escolheu as pessoas no meio dos sacerdotes. persone che erano capaci di suonare e cantare, che erano Pessoas que eram eccellenti in questo. capazes de tocar e cantar, que eram excelentes nisso. Questo è quello che vogliamo. E é isso que nós queremos. Sacerdotes.
Amém. Muito bem. Bem, o Heron, meu Deus, tá só melhorando, cara. O Heron tá voando aqui. Dando dentros. Vamos. É o seguinte, a gente vai entrar agora numa sessão de perguntas e Vamos respostas para a gente continuar conhecendo cada Vai. vez mais. A primeira pergunta é: fala para nós uma pessoa que te inspira ou te inspirou na fé, Ok. que te marcou pela sua fé e Sì. você olha e fala, meu Deus, né? Allora, c'è un pastore Tem um pastor che è vissuto nell'Ottocento in Inghilterra que viveu em 800 na Inglaterra che ha completamente cambiato la mia visione di fede. que me mudou completamente minha visão de fé. E si chiama Smith Wigglesworth. Ele se chama Smith Wigglesworth. 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 Worth. Lui era, Wigglesworth. lui era un, come si chiama? Un idraulico nella Ele vita era um encanador e completamente analfabeta. completamente analfabeto. E lui ha imparato a leggere solo per leggere la Bibbia. Ele aprendeu a ler só para ler a Bíblia. E lui diceva, io non leggo la Bibbia più di 30 minuti, Eu não leio, eu leio a Bíblia mais de não leio. io non leggo la Bibbia Eu più di 30 não minuti, leio a Bíblia mais de 30 minutos. ma non faccio passare più di 30 minuti senza leggere la Bibbia. Mas não Oh. deixo passar mais de 30 minutos sem ler a Bíblia. Uau! Lui era un pazzo scatenato Ele era um doido, e leggendo le sue storie, le sue biografie, lendo suas histórias, lendo a sua ha biografia. fatto tanti miracoli con Dio Ele viveu tantos milagres com Deus in maniera pazza. de maneira maluca. Una volta racconta che c'era una donna sulla sedia a Uma rotelle vez ele conta que tinha uma mulher sobre a cadeira de rodas e lui voleva guarirla. e ele queria curá-la. E quindi la metteva in piedi E ele colocava ela em e pé le cadeva. e ela Di caía. nuovo in piedi, Colocava de novo em Le pé cadeva. e ela caía. terza volta in piedi, Terceira vez em pé è rimasta in piedi. e ela ficou em pé. Un'altra volta ha guarito una persona che aveva un problema allo Uma stomaco, outra vez ele curou uma mulher que tinha um problema no estômago, dandogli un pugno dando um murro allo stomaco. no estômago, Perché lui era arrabbiato con il diavolo. porque ele tinha muita raiva do E diabo. quindi sfogava la sua rabbia così, Então no? ele desafogava sua raiva desse jeito. Mas essa mulher ele curou no primeiro soco, né? Sì. Sì. Glória a Deus. Immagina che lui ha risuscitato sua moglie, Imagina que ele ressuscitou a sua mulher, sua se non esposa, sbaglio, 14 volte. por 14 vezes. Se non sbaglio. Se eu não erro. Non mi ricordo il numero Não preciso. tenho certeza. E- É ancora viva? No, la cosa É ainda interessante viva, não? che lei moriva e lui risuscitava, E ela moriva, morria, risuscitava, ele ressuscitava. Ela morria, ele ressuscitava. finché a un certo punto lei gli ha detto, Até que um dia ela disse: va bene così, Tá tudo bem. Dio mi ha detto che basta, Deus me disse pra parar, Dio è chega. costretto a risponderti, E ele tá. E Dio, sì, Deus estava constrangido a respondê-lo per causa della tua fede, por causa da sua fé. però basta, va Mas bene agora così. chega, agora Mamma chega. E la cosa interessante è che lui usava gli occhiali Ele usava os óculos. Coisa interessante é que ele usava óculos. e le persone, una volta una persona gli ha detto, ma tu guarisci tutti, ma se ancora usi gli occhiali? Uma vez uma pessoa disse: Mas você cura todo mundo e usa óculos. E lui ovviamente ci ha pensato, ha detto, vado a parlarne con Dio. Ele pensou: Puxa, eu vou falar com Deus sobre isso. Ha parlato con Dio, ha chiesto perché è così. Falou com Deus, perguntou o porquê. E lui ha risposto, io faccio, non guarisco la tua vista, Eu não curo os seus olhos, perché così tu ti ricorderai che sono io Dio, non tu. porque assim você vai lembrar sempre que eu sou Deus e não você. La sua storia è meravigliosa. Uau, sua história é maravilhosa. È un Vamos- esempio di fede pazzesco. É um exemplo de fé louco. Coloca o nome ali pra gente, né? Você, bom, o Heron vai colocar o nome. Quem quiser saber mais dessa história, encontra o livro. Io ho letto 2 libri di lui. Ah. Eu li 2 livros dele. Uno si chiama Il segreto della sua potenza O Segredo do Seu Poder e Battezzato col fuoco. e Batizado com o Fogo. Non so se ce ne sono altri, ma questi li ho letti. Uau, eu não sei se existem outros, mas esses eu li. Sono storie proprio sono sue biografie São as suas dove biografias, racconta tutto quello che lui ha fatto. onde ele conta tudo que ele Mas fez. esse livro você leu em inglês, né? Ou tem italiano? Sicuramente sono in inglese. Ah. Ah, In inglese seguramente anche. são. Sì. Io l'ho Tem letto in inglês. italiano. Ele Ah, tem leu, italiano. eu li Sì, em sì, sì, italiano, sì. mas certamente li em inglês. Ah, Tem então Lui Lui era era inglês. in inglese, portoghese. quindi Ele sicuramente, era inglês. Sim. sicuramente esistono. Muito bem, vamos para a pergunta mais difícil agora, né? Vai. Você precisa contar para nós uma coisa que você pensa diferente da maioria dos seres humanos. Ok?
você vai para um lado, mas todo mundo vai para o outro. Allora, qui in Brasile, Aqui no Brasil, in Sud Brasil, America in na generale, América do Sul, tutti voi amate zuppe todos vocês amam sopa o caldo? ou caldo. Ragazzi, Meu io filho odio. não, Solo tuo Pedro figlio, não. perché ti amo. Pessoal, eu odeio. Odio Eu completamente. odeio completamente. Quindi se vengo a trovarvi, per favore, non fatemi Se la eu zuppa. vou até a sua casa, por favor, não me faça caldo. Primeiro dia ele aqui, caldo. A gente não sabia, né? Não, eu sabia, eu fiz outra coisa. Mas, mas o cardápio, a gente tinha feito um cardápio geral com caldo, e quando ficou sabendo, não, né? não, sim, claro. Daí tinha... E un'altra cosa, rimanendo nel cibo, E visto uma che ci outra siamo, coisa é permanecendo na comida. tutto il mondo, non solo in Brasile, Todo mundo, não só no Brasil, pensa che la feijoada brasiliana è meravigliosa. pensa que a feijoada brasileira é maravilhosa. Non per No? me. Eu não gosto. No. Não pra mim. No. Tá vendo? Tudo bem, va bene. Vabbè, Não mi tem problema. perdonate. Ok. Me Mas você perdoa. comeu alguma feijoada boa em algum outro lugar? Ou você não No, gosta la de verità è che a feijoada? me non piacciono i legumi proprio. Na verdade é que os legumes, os Você feijões, nunca comeu cereais, feijoada? eu Não não tem gosto. legume na nossa feijoada, Não, homem. legume. Não, calma. Ah, Legume em italiano é feijão, lentilha, grão de bico. é só o feijão Legume- que tem na nossa feijoada. É. Não, sim, mas ele não gosta Ô, de Irô, na tua feijão. feijoada tem grão de bico? É leguminosas. lentilha? Português, leguminosas. Leguminoso. Ma Leguminosas. la verità è che io ho assaggiato tutte queste cose. Eu já provei tudo isso. Mia moglie all'inizio del nostro A matrimonio, minha esposa, no começo do nosso casamento, siccome non pensava che io avessi assaggiato tutte queste como cose, ela pensava que eu não tinha provado todas essas lei coisas, cucinava e mi nascondeva i legumi dentro il ela cibo. cozinhava e escondia lá os Faceva leguminosos. qualcosa dove magari le frullava dentro. Fazia alguma coisa e processava dentro. E io al primo cucchiaio, E na primeira colherada, cos'è sta roba? o Cosa hai que é isso messo aqui? O dentro? que é isso aqui que você colocou Proprio non mi aqui? piacciono, Eu non não ce la faccio. gosto, não consigo. Vou fazer uma pergunta Certo. aqui. Você comeu a pizza brasileira? Ho mangiato la pizza daí? brasiliana. Comi a daí? pizza brasileira. Fala pra Allora, nós. sono sincero. Vou ser Isso. sincero. La massa La non massa, è a male. massa Não não é é male. ruim. Não, No, é non la- è male. não Non é è male. Mas também não é boa. Não, não é ruim, não é ruim. Odetta, não é ruim, mas segundo me, É direto, não é ruim. Però perché ci mettete tutte quelle cose Por sopra? que que vocês botam tudo aquilo lá de recheio Allora, na nella pizza pizza? che ho mangiato c'era pomodoro, A pizza que eu comi tinha tomate, mozzarella, mozzarella, Ok. mussarela, che c'erano bacon, bacon, calabresa, calabresa, cipolla, cebola, mais milho e piselli. e ervilha. Perché? Por quê? Nem aqui eu só. Até eu pergunto por quê. É, exatamente. Você sabe que eu, Mistura estranho, né? eu prefiro a pizza italiana, Ah, É. eu também. mas eu gosto da pizza brasileira. Eu só acho que tinha que ter outro nome. Ah, e c'era anche catupiry. Ah, e um também catupiry. tinha catupiry, meu Deus. Meu scusa. É, a pizza brasileira deveria chamar outra coisa. Sì. É vero. Che va bene, è come il caffè che non è espresso. Aham, como o café que não é A me expresso, piace, Sim. eu gosto. però non lo prendi come un espresso. Mas não fala que é expresso. No? Allo stesso modo la pizza dovrebbe essere Da mesma un'altra forma. cosa. É bom, mas não é pizza. Alguém que vai para Itália, tá Aham. acompanhando aqui, e além da pizza, o que que você recomenda que essa pessoa chegando na Itália experimente? Que ela vai falar, meu Deus, isso é muito bom. Allora, sicuramente Certeza, la carbonara, a carbonara. che è un piatto di pasta É tipico. uma massa romana. Sì, di Roma. E tipo, tra altre cose, a me viene, insomma, è Sì. uno dei miei piatti É um dos meus pratos che faccio preferidos, meglio. No, que faço questo- melhor. Non sono famoso não tra i miei provate. amici. La prossima volta Quando vado in Itália, te la quando preparo, vamos na volentieri. Itália, vamos provar o carbonara do pastor Maravilhoso. Stefano. Então, chegando na Itália, tem que experimentar um carbonara e uma Ma pizza in italiana. Italia, Isso. in Roma, giusto? Ma ci sono tanti posti ormai dove la fanno. É, em Roma, mas ele tem vários lugares aí que pode que a gente L'importante è come che usi il comer. guanciale. O importante é usar o guanciale, que No é a bacon. bochecha do porco, não o bacon, Per que é a favore. barriga do porco. E faz muita diferença. Muita Faz, differenza. uau, Toda differenza. faz toda a diferença. Ele o gosto é menos intenso? Più É intenso. mais mais intenso, intenso? Guanciale é più mais intenso. intenso. Guanciale, nós comemos guanciale. Sim, mas eu não sabia. Gli ingredienti della carbonara. O Guanciale, ingrediente da carbonara. Uova. Guanciale, pecorino romano, pecorino romano, pepe nero,
pimenta preta E il rosso dell'uovo, la gemma. e a gema do ovo. Basta. Basta. Pasta, ovviamente. Acabou. In E não Brasília, cote, justo? in Brasília Não abbiamo cozinha. la gemma. Il Il pecorino, pepe. il No, pecorino romano non è tem. facile, non è caro, facile. Ah, secondo me si trova, magari te lo fanno Si pagare un sacco trova, di soldi. Ma. si encontra, mas se faz pagar muito A dinheiro. Bogotà l'ho trovato il pecorino. Em Bogotá eu encontrei o pecorino. Secondo me lo troviamo anche qua, sono più italiani. Acho que sim, aqui nós também vamos encontrar que tem mais italianos. Muito bem, agora fala pra nós pelo menos um sonho que você ainda não realizou. Um sonho. Questo è difficile, ti dico la Esse é verità. difícil, te falo a Però verdade. adesso così su due piedi, Agora sim, rapidamente, La- sem pensar, le prime due cose che mi vengono in as mente. duas primeiras coisas que vem na minha mente. Il primo è vedere i miei genitori piegati ai piedi di Gesù. O primeiro é ver meus pais convertidos a Jesus. Sono veramente persone meravigliose. São pessoas maravilhosas. Mi hanno sempre dato Me tutto. deram tudo. Adesso ancora oggi sono dei nonni meravigliosi per Ainda i miei figli. hoje eles são avós maravilhosos para os meus In filhos. questo momento i nostri figli sono con loro in E vacanza. nesse Noi siamo momento eles qua. estão lá em férias, meus filhos estão lá em férias com eles. Non potrei parlare male di loro o di niente. Eu não poderia falar nada de ruim deles. Però gli manca la cosa più importante. Mas me falta a coisa mais Que é proprio importante, que é eles terem Jesus. Ancora non hanno fatto una scelta per Gesù. Ainda não fizeram uma escolha por Quindi Jesus. sicuramente questo è il primo sogno. E esse é o primeiro sonho. E il secondo sogno, che è un sogno in qualche modo recente, O segundo sonho é um sonho mais recente, è vedere i miei figli ver os meus filhos, che possano prendere in pieno la chiamata che Dio ha que per eles loro. possam viver completamente o chamado que Deus Vivere tem una para vita con eles. Dio al E 100%. viver uma vida com Deus a Sono ancora 100%. piccoli. São ainda pequenininhos. Pastore Harfush, proprio perché prima ne parlavamo, ha dato loro una parola molto O importante pastor nella loro vita. Harfush deu a eles uma palavra muito importante. Stiamo facendo il possibile per insegnargli le strade di E Dio. estamos fazendo o possível para ensinar a eles a estrada, o caminho do Senhor. Quindi questo è un sogno importante. E esse é um sonho muito importante. Só no acordo. Muito bem. Olha só, tem pessoas que estão assistindo que te conhecem. A maioria, eu acredito, não te conhece, está te conhecendo, estou conhecendo tua história, mas tem muitos que estão assistindo que conhecem você. Mas eu queria que você falasse para essas pessoas, principalmente que te conhecem, algo que é novo. Então você precisa contar para nós agora uma coisa que pouca gente sabe, talvez até a Priscila não saiba. Por exemplo, eu não Vai ser sei se você difícil, né? sabe, Pastora Ela Letícia tá nos olhando. não conta para muita gente, mas ela já ganhou um Miss Pastor. Ai! Entendeu? Então, de repente, você ganhou um Mister Universo, Oh, alguma uau. coisa assim que, tipo, pela humildade você não conta muito, mas hoje você tem essa licença para poder contar sem humildade nenhuma algo que aconteceu com você e pouca gente saiba. Allora, no, mia moglie penso che sappia tutto Eu di penso me. que minha mulher sabe tudo Olha, sobre mim. ela tá olhando, ó. Agora ela largou tudo e tá. Non penso che ci siano cose che lei non Acho que sappia. não tem nada que. Não existe nada que ela não saiba. Faccio fatica anche a pensare qualcosa. É difícil Que le pensar persone non alguma sappiano. coisa que as Sì. pessoas não saibam. Non sono uno che. Hai preso il primo posto in qualche Sto studio? pensando. Você já Pegou foi algum lugar, preso? primeiro lugar No, na, grazie a Dio na no. escola, na L'unica, universidade, fez alguma coisa diferente? no, l'unica cosa negativa Uma coisa negativa? che molto pochi sanno. Muito poucas pessoas sabem. Tipo qualche amico più stretto, Só amigos muito quello che era il próximos. mio compagno di banco, Aquele que era meu companheiro de che è classe, stato il mio complice quella Sì. volta. que foi meu cúmplice. Ecco, questa cosa i miei genitori non la sanno, Isso sicuro. meus pais não sabem. Quindi se mi state guardando, Se vocês estão me lo olhando, saprete. vão saber agora. Quando avevamo, era 18 anni, era il quinto superiore, Quando l'ultimo eu anno di tinha, liceo. quando eu tinha 18 anos, no último ano do ensino superior, do E ensino médio, una mattina con il mio compagno di banco, uma manhã, esse meu companheiro de banco, na Itália eles sentam juntos na carteira, por isso companheiro de banco. e niente, non volevamo andare a scuola. Nós não quisemos ir para a escola. Io sono sempre stato molto chiaro con mia madre. Eu sempre fui muito aberto, claro, com a minha Lei mãe. mi ha sempre detto, se per qualche motivo non vuoi andare, E ela sempre disse, se por algum motivo você não quiser ir, non c'è bisogno che mi menti. não precisa mentir. Me lo dici, se è un motivo valido, Me diz, Bene. se for um motivo que é válido, ok. però una volta nella vita dobbiamo provare questa ebbrezza, no? Mas uma vez na vida a gente tem que provar se isso é verdade. E quindi
quella mattina decidiamo di non entrare a scuola. Então, aquela manhã nós decidimos de não entrar na La escola. verità è che c'era anche un compito in classe, non eravamo molto E na preparati verdade tinha um trabalho lá na classe que a gente não estava muito querendo ir, e não. quindi abbiamo approfittato. Então nós aproveitamos. Però peccato che quella mattina Mas aí o era pecado, uma inverno pena que aquele dia, aquela manhã era inverno. e non è come l'inverno brasiliano in E não é Italia. como o inverno brasileiro na Era Itália. molto freddo. Era muito frio, Nevicava nevava. e io avevo la macchina di mia madre, E eu tinha o carro da minha mãe, era un'auto Bianchi Y10. que era um carro branco No, e Auto Bianchi è la marca. Auto Bianchi. Non esiste Não più. se tem. Um carro Auto Bianchi Y10. Y10. 10. 10. Jet, Una 10. vecchia macchina che non Y10. esiste più. Aham. Ok, um carro muito velho que não tem mais. E aveva già i suoi anni, Já tinha já um pouco de anos, usadinho. noi 18 anni, non eravamo esperienti, A gente tinha 18 anos, não tinha muita experiência. quindi abbiamo preso una macchina e ci siamo messi un po' di lato dalla E scuola, pegamos o carro e ficamos assim meio num lado perché da davanti mia escola. mamma passava per andare al lavoro. Porque de frente a minha mãe passava para ir pro E quindi ci avrebbe trabalho. visto. Então ela teria nos visto. E ci siamo messi lì di lato, abbiamo acceso l'aria non era aria condizionata, ma il riscaldamento. A gente acendeu o aquecimento do carro. Ligou o aquecimento. Passata mezz'ora, 40 minuti, Passou meia hora, 40 minutos. andiamo per accendere la macchina per andare via da lì. Tentamos ligar o carro para sair, para ir embora. Peccato che avevamo scaricato tutta la batteria Aí o dell'auto. que aconteceu é que a gente descarregou toda a bateria do E carro. mio Dio, come faremo? E agora, o que a gente vai fazer? E abbiamo chiamato un nostro amico Chamamos um amigo, che quel giorno non era andato a scuola, forse Che- per uno sciopero que a scuola, aquele dia ele não tinha ido na escola porque tinha uma greve. e lui ha chiamato suo nonno, E ele chamou o seu avô, che è venuto, que veio, ha attaccato i cavi, sai, e tra le pôs due os batterie, cabos lá ci ha salvato la vita. e salvou a nossa vida. Questo Uma sono in bela pochi. história. Esse poucos sabem. Muito bom essa Muito história. bem. Olha só, você já falou de 2 livros, mas Uhum. eu faço a pergunta agora sobre pelo menos um livro, Ok? se tiver, além desses 2, Ok. que você já falou, que todo mundo deveria ler, que um livro que também marcou tua vida Ok? e, enfim. Ve ne dico due che mi vengono in mente Eu indico adesso. 2 que me vêm na Allora, mente. il primo libro è un libro di John Maxwell. O primeiro livro é o livro de John Maxwell. Lui, per chi non lo sa, è un teorico della leadership, Para quem não sabe, ele é um teórico, ele escreve muito sobre Credente. liderança, cristão, un conferenziere molto famoso. conferencista, muito famoso. I suoi libri sono manuali proprio. Os seus livros são como manuais. 13 leggi 13 del leis leadership da e così via. liderança. E assim vai. Ma c'è un libro che è veramente piccolino suo, Mas tem um livro que é bem pequenininho, che io consiglio a tutti quelli che vogliono iniziare anche a liderare qualcosa. que eu aconselho a todos aqueles que querem começar a liderar. Si chiama Sii tutto ciò che puoi essere. Que se diz, seja tudo aquilo que você pode ser. Piccolo così, Muito fininho, e non è molto, non ci sono tante não regole, tem tantas regras. ma è un libro che ti spinge a tirare fuori il potenziale di Dio nella tua vita. E é um livro que te leva, que te estimula a tirar de dentro de você o potencial que Deus tem na tua vida. Un altro libro tua che amo vita. molto Um outro livro que eu amo è muito di Francis Chan, é de Francis Chan. che è un pastore americano, Aham. famoso anche lui, e si chiama Il Dio dimenticato O Deus Esquecido. e parla dello Spirito Santo, E fala do Espírito del Santo. fatto che la maggior parte delle persone quando parlano con Dio, E fala de que a maior parte das pessoas, quando falam com quando Deus, pregano, quando si oram, rivolgono a Dio e a Gesù, se direcionam a Deus e Jesus, ma si dimenticano dello Spirito Santo, mas se esquecem do Espírito che è quello Santo, della Bibbia, que é o da Bíblia, che è quello che ti dà que é potenza, aquele ti da Bíblia que te ricorda, dá poder, que te lembra das coisas, ti insegna molto a fare que questo. e ele ensina muito a fazer isso. Un altro libro che mi è venuto in mente adesso in questo Um momento, outro livro que me vem na mente agora che è questo piccolissimo così, é muito fininho também, si chiama Il DNA del Nazireo, o DNA de Nazireu, maravilhoso, Vero? muito bom. Esse é muito bom. di Lou Engle, Lou un Engle, pastore americano, Aham. e ti insegna ad essere un nazireo nella vita, muito, e que nos ensina a ser um Nazireu na quindi vida. consacrare la tua vita A completamente a consagrar Dio. completamente a tua vida La a verità è che Jesus. tutti e tre i libri sono molto piccoli, non sono Sim, lunghi. são finos. Tem um outro muito bom, um outro muito, posso indicar? Poi, Lembrei de liderança. Perfil de Três Reis. ok, Hai non lo già conosco. letto, No? no? Profilo di Tre Re, Mhm. parla di Davide, Absalom, Saul Ok. e loro cuore. Wow. Muito belo. Livro muito bom.
Muito bem. Passa para nós o teu Instagram, para as pessoas Ok. que querem te chamar para ser um Una guia guida ali a em Roma Roma ou para per, conversar com você e acompanhar teu per mangiare una ministério, buona da carbonara. É, para pastora comer um Priscila, bom de repente carbonara. chamar para você fazer, ou sei lá, Ah, fazer com que você experimente a certo, carbonara. certo. Passa para È nós. Stefano HSL. Tutto Stefano attaccato. HSL. Tutto attaccato Tudo piccolino. juntinho, pequenininho. Ah, não é fácil. Facile. O João já está colocando ali na Ah, tela, já E está a mostrando. pastora Pri Rebi 88. Con la 88. Y. E perché Rebi? Perché il suo secondo nome è Rebecca. Ah, Rebecca, che Rebeca, bella! Priscilla Priscilla e Rebecca, Rebeca. cosa del sud, giusto? Sì, si usa molto Perché in al sud sud, si mettono sì. due nomi. Sì. Ma nessuno lo sa che lei si chiama Rebecca. Ninguém sabe que ela chama Rebeca. E para terminar, a tua primeira vez no Brasil, né? Ah, Fala para nós aqui como tá essa tua experiência no Brasil, o que você achou do ok. Brasil? Allora, sono arrivato a Villa Veia, Cheguei em Veneto, Vila Velha primeiro, poi Campinas fui para e Campinas poi qui a e Florianopolis. agora em Florianópolis. Devo dire che in Sud America, oltre al Brasile, Preciso dizer que além do Brasil, no Sud sono América, stato a Lima, in Perù, quindi, estive em Lima, no e Peru, Bogotà, Colombia, e Bogotá, e Colômbia. il Brasile è un altro paese E o completamente. Brasil é um país completamente L'ho trovato diferente. molto più europeo rispetto a questi altri Eu luoghi. encontrei um país muito mais europeu, Ordinato, no? organizado. Esatto, organizzato è la parola Uhum. giusta. E ho amato questo. E eu amei isso. E Villa Veia, Vila Velha, di Villa Veia mi ha stupito la facilità con cui puoi parlare di Gesù alle o que persone. me tocou em Vila Velha foi a facilidade que nós podemos falar de Jesus para as pessoas. Siamo stati con la chiesa in ospedale, Nós estivemos com a igreja em um hospital, portare un po' di speranza, cantare una musica, levamos um pouquinho de esperança, cantamos uma una música, parola, uma una palavra, preghiera. uma oração. E chiedevamo sempre prima di pregare o di fare E sempre qualcosa, perguntávamos antes de orar e possiamo fazer alguma pregare, coisa. possiamo dire, passiamo Podemos questo tempo fazer? con voi. Podemos orar? E non Podemos... ce n'è stato neanche uno che ha detto no. E não teve ninguém que disse não. La maggior parte conoscevano le E musiche, a maior parte das pessoas conheciam tanti a alzavano le música, mano, tantos levantavam a mão, piangevano, e choravam. questo mi ha toccato molto, E isso me tocou perché in muito, Italia questo non è possibile, porque na Itália isso não é purtroppo. possível. Già entrare in ospedale è un'utopia, Já entrar no hospital é uma utopia, ma pregare addirittura. mas orar. E poi in Villa Veia, E depois em Vila Velha, in una strada sola, em uma rua só, c'erano 7 chiese, tinham 7 igrejas. tutte belle grandi. Todas grandes. Per noi questo è stato impattante, no? Isso é muito impactante. Questo è Brasile. Eh. Brasil é assim. E invece Campinas, É o Florianopolis, contrário, Campinas, sì, sono Florianópolis. città appunto più europee, no? São cidades Più mais europeias, palazzi. com prédios grandes. Florianopolis è meravigliosa, Florianópolis é maravilhosa. mare bellissimo. Mar maravilhoso. E la cosa che ho amato molto del Brasile E o que eu mais amei no Brasil, è la cordialità delle persone. a cordialidade Tutti das col pessoas. sorriso, Todos sorriem, gentili. são gentis. Sai, in Italia, diciamo nel resto del mondo, Sabe que no resto do mundo, não só na uno Itália, pensa al Brasile. com diferença, fora o Brasil. No, uno pensa al Brasile, Quando pensa no Brasil, uno pensa a samba, pensa no samba, a calcio no futebol e favelas. e favela. È come quando dall'estero uno pensa all'Italia, É como alguém do exterior pensa na Itália, pensa pasta, pensa macarrão, pizza, pizza, mandolino, mafia. No? È così? mandolino. Cos'è mandolino? Mandolino. Ah, ok. Aquele mandolino de tocar que Ah. toca, ok, aquela a Tarantella. tarantela e máfia. Quindi gli stereotipi poi ti Então, allontanano dalla verità os del paese. estereótipos, eles te afastam da vida real. E quindi questo mi ha molto toccato, vedendo la differenza anche tra 3 città molto vicine alla fine, no? E eu vi propriamente diferença entre três cidades próximas, mas muito diferentes. Muito bem. Heron, é com ecco, você. una cosa Ei, uma importante. coisa! Che bello l'inverno brasiliano. Que Ah, inverno sim, brasileiro sim. maravilhoso! Estamos no inverno! Cioè, ó. non potete dire che è Ó, freddo. guarda. Cioè, meraviglioso. Muito bem, Não diz Heron. que é Agora é frio. com você, Heron. Fala com a nossa audiência aí, a nossa campanha dos 100 mil inscritos. É contigo, homem. Então, estamos bem ávidos a chegar a 100 mil inscritos e a gente precisa da sua ajuda. Então, compartilhe esse conteúdo,
curte ele, faça o seu comentário, envia-nos perguntas, sugestões de conteúdo, porque isso nos ajuda obviamente, os nossos números, mas não é só sobre os números. Claro que a gente tem um sonho de 100 mil, mas a gente quer que mesmo que seja os 100 mil, a gente quer espalhar a palavra. Porque a gente, obviamente, na internet a gente consegue alcançar pessoas que a gente normalmente não alcançaria, mas também isso com a ajuda, né, do Espírito Santo, que é ele que convence, é ele que realmente nos ajuda nesse projeto. Agradecer o pastor. Então, Obrigado. aproveita aí Muito e obrigada. compartilha esse conteúdo. Amém. Muito bem, gente. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Pastores, muito obrigado. Foi uma conversa inspiradora, Obrigado. onde eu creio que vai acrescentar muito na vida dos queridos, né, que puderam acompanhar. E foi um prazer ter vocês aqui Obrigado tê-los pela aqui nessa tradução. mesa. Tradução maravilhosa. E muito bem, gente. Muito obrigada. A gente espera vocês A na gente- Itália, não? É isso aí. Muito bom. A mim você pode esperar. Muito bom. Gente, então é isso. Até a próxima. Até a próxima.